Olá, amigos da Qualifoco. Estamos novamente com novidades aqui no Qualifoco Online. Hoje temos a honra de receber o síndico do Royal Garden, seu Paulo. Tudo bem, seu Paulo? Tudo bom, Jair? Bem, seja bem-vindo aqui conosco. Obrigado. Tudo bem? Obrigado a todos aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Falar um pouquinho sobre condomínio, sobre terceirizada, como que é o dia a dia do síndico, né? O síndico e a terceirizada. Isso é importante porque os assuntos, às vezes, relacionados ao nosso condomínio são semelhantes ao condomínio de outros Sim. síndicos, né? Então a gente tem uma interação grande, né? É um assunto interessante Sim. de se conversar. E é muito bom você começar com essa sua fala, interessante, porque eu queria entender um pouco mais sobre essa questão da rotina, a sua rotina como síndico. Como é que funciona o seu dia a dia? Olha, uma vez eu fui numa palestra e eu escutei uma frase que eu achei muito interessante, que síndico bom é síndico que não tem tempo. E eu me espelhei muito nessa situação porque eu dedico a minha folga para o condomínio, né? Porque eu tenho uma rotina de trabalho, né? Eu sou militar, então eu tenho escala, então nas minhas folgas eu dedico ao condomínio. E eu vejo que se a gente tiver uma equipe, né? Se você tiver toda um cronograma de tarefa, de execução, de acompanhamento, você não precisa estar 24 horas no condomínio. Sim. Então, eu acho que uma moeda muito valiosa hoje é tempo, né? Então, se a gente otimiza o seu tempo, Sim. então você você consegue dedicar e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, é multitarefas, né? Hoje é os profissionais do futuro, né? Tem a pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? O tempo encurtou, né? Encurtou, ninguém tem tempo para nada. E nesse seu dia a dia como síndico, como é que você vê esse métier? Você entende que é promissor? O que você acha disso? Olha, esse é o meu 7º mandato, né, lá do Royal Garden, né? Já tive propostas de administrar outros condomínios, mas eu pensei e realmente falei assim, não está na hora de eu entrar realmente no mercado profissional de sindicatura. Mas ele fez, não, vou dedicar só ao Royal Garden. E o que eu vejo? É um mercado muito bom. No entanto, que até eu me especializei. Eu fiz uma pós-graduação em Direito Condominial e isso aí me agregou muito para poder ter uma consistência nas decisões, na tomada de decisões, porque o síndico hoje ele é um profissional, ele é muito, ele é um alvo, né? O síndico. Então, assim, às vezes tem coisas que não estão relacionadas com a administração de um condomínio e os moradores atribuem ao síndico. Sim, então sim. o síndico ele tem que saber dividir bem o que é o serviço de síndico e o que não é. E para você dividir isso aí, você tem que ter conhecimento. Sim. Você perguntou do dia a dia. Vou dar um fato que aconteceu hoje, né? Fresquinho, né? Fresquinho. Agora. Né, assim, só para vocês verem como que é a questão do dia a dia. É porque tem situações que são inusitadas. Sim. Você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu vou responder, né? O que eu vou falar? A moradora reclamando do barulho de um passarinho que está cantando. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou responder para essa moradora, né? Eu não posso falar assim, não, eu vou matar o passarinho. Sim. Né? Ou eu vou... como fala assim, vou silenciar ele, né? De alguma forma. Eu vou impedir passarinho de voar por cima do condomínio. Então, assim, aí eu falei assim, aí eu pensei, rapaz, aí eu falei assim, hoje o jardineiro está lá no condomínio, né? E eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma poda na árvore, caso tenha, você vê se tem algum ninho de passarinho, né? Vamos remover e colocar em outra árvore. Né? Então, assim, a gente está dando o quê? Uma resposta. Uma resposta. Então, assim, às vezes eu dando essa resposta para essa unidade, eu estou demonstrando o quê? Que eu tenho interesse, que eu tenho zelo, sim. que eu tenho sem cuidado. Sem agredir o meio ambiente, né? Sem agredir o meio ambiente, né? Então, assim, porque se eu fosse dar uma resposta, assim, rápida, impactante, talvez eu poderia não dar uma resposta satisfatória para ela. Sim. Então, assim, o dia a dia do síndico, ele tem essas coisas. Às vezes vem algumas coisas para a gente não sabe o que responder. Situações inusitadas, né? E aí você tem que procurar o quê? Fontes, né? Ou então
a própria, a sua rede de pessoas que trabalham com você vai te dar essa resposta Sim. junto com você. Eu usei o exemplo do jardineiro. Sim. Né? Então, assim, o jardineiro, conversei com ele, falei assim, ó, vamos tomar cuidado, vamos fazer tranquilamente, né? E vamos dar resposta para a moradora. Isso é bom, né? Sim. Você vê como tem tantas coisas que são feitas pelo síndico que às vezes as pessoas até desconhecem como é que é essa rotina, né? Sim. Porque vocês têm muitas coisas para serem resolvidas assim que acontecem de imediato e precisa de uma resposta, né? E essa resposta tem que ser com muito cuidado, Sim. né? Porque você deu uma resposta aceitável para cliente sem que você causasse um dano ou um mal ou no caso aí o passarinho, né? Eu acho assim, que o síndico ele tem que ser equilibrado. Sim. Você tem que ser uma pessoa, porque você está lidando com situações que às vezes envolve conflito, Sim. que envolve às vezes assim até coisas pessoais. Sim. Então o síndico ele tem que ser uma pessoa discreta, uma pessoa equilibrada, uma pessoa inteligente, né? Para você o quê? Igual eu dei o exemplo do passarinho. Né? Mas às vezes uma situação dessa poderia, como fala assim, evoluir. Né? Às vezes outros moradores também poderiam começar a reclamar. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De decisões e ações. E ações, né? Dentro desse cenário, normalmente um síndico ele tem que ter algumas habilidades, sim. Além de conhecer essa parte administrativa, ele também tem que conhecer essa parte, por exemplo, do Código Civil. Ele tem que ter alguma expertise nessa área? A sua pergunta foi muito boa, porque ontem eu estava conversando com outros síndicos aqui da cidade e uma das coisas que eu percebi, né, nessa conversa, não só do meu mundo, né, mas no mundo dos outros condomínios, dos outros síndicos, é o quê? Essa vontade de buscar conhecimento. Né? Então, Isso assim, é importante, né? demais. Então, assim, eu ter conhecimento na área, até imobiliária. A gente estava comentando sobre essa situação, eu vou abrir um parênteses, porque, assim, se eu tenho uma boa gestão no meu condomínio, se o meu condomínio é um condomínio bem administrado, isso aí vai o quê? Valorizar o meu imóvel, o condomínio, ele vai o quê? Trazer o quê? Compradores e locações para aquele local. Né? Diferente disso, seria o quê? Um condomínio que teria dificuldade para alocar e dificuldade para vender. Sim. Isso aí trazia o quê? A desvalorização. Sim. Então, até a questão imobiliária, o síndico ele atinge diretamente esse setor. Né? Aí eu dei a questão imobiliária. A questão também de relacionamento, né? Isso é importante. Né? Então, assim, às vezes eu acho até que eu sou um pouco psicólogo. Então, assim, porque eu moro inclusive eu moro lá no Royal Garden, né? Então, assim, lá são 320 apartamentos. Então, hoje nós estamos com o nosso sistema cadastrado mais de 1.000 pessoas no aplicativo. Sim. Então, eu estou lidando com... uma microcidade, né? Sim. Às vezes eu penso até que eu sou um prefeito. Assim, quase isso, né? Assim, que eu tenho que preocupar com a questão sanitária, Sim. com a questão de segurança, sim, com a questão de limpeza, com a questão de iluminação das ruas. Então, assim, aí, nesse cenário... Né? Aí o que eu vejo hoje é o quê? Relacionamento, não que eu puxei essa situação. Então, de conflito interno entre uma unidade e outra, sim, né? A questão de barulho também, que é uma questão... Isso é muito comum, né, nos condomínios, né? Sim. Principalmente queixas de morador em relação a outro morador que faz muito barulho, essas coisas... Essa questão de barulho é uma questão muito específica. Porque tem pessoas que elas são mais sensíveis, né? Sim. Tem pessoas que qualquer barulho, sim, igual do exemplo do passarinho, né? Até um passarinho muito incomoda. Um passarinho cantando incomoda. Então, e tem pessoas que não importam. Tipo assim, que ela entende que o choro de uma criança é uma coisa natural, né? Não, uma criança chorando, mas tem gente que não entende isso. Sim. Né? Então, assim, eu vejo, igual, por exemplo, às vezes a gente notifica uma unidade, ou às vezes, em última situação, até multa, aí as respostas, né? Eu vejo as respostas dos moradores e, assim, são respostas, assim, que eu vejo que está muito relacionado com o lado emocional. Aí são respostas que não estão relacionadas com o fato em si. Sim. Porque a gente notifica, por exemplo, por uma questão de barulho. Aí a pessoa, o morador, ela responde
mas é porque eu estou tendo problema no meu casamento e aí assim, então ela de alguma forma ela respondeu parcialmente a notificação. Sim, O que está sendo tratado ali é o é barulho, barulho. que ela não pode fazer barulho e que ela está incomodando. E nessa situação, o que eu faço? Eu tento fazer uma tratativa, uma mediação, né? Ontem, por exemplo, eu conversei com uma unidade, ela não quis conversar com a outra unidade, mas a gente tenta fazer uma mediação. Sim. Converso com a unidade, depois eu converso com a outra unidade. Se não der, a gente Gestão de crise, né? Fazer Gestão uma de gestão crise. de crise, né? Justamente. E está dando certo. Está dando certo. Está dando certo. Então, assim, é um mediador que ele tenta o quê? Achar uma solução para aquela situação. Sim. E se tratando dessa questão de gestão de crise, aí lógico que a gente leva essa questão da crise para a questão operacional ali, tanto de limpeza, quanto de manutenção, portaria, né? E aí entra a Qualifoco como parceira do Royal Garden, né? O que impactou, né, dentro da sua gestão, o que impactou positivamente essa parceria? Boa pergunta. Hoje, no nosso condomínio, nós temos 17 colaboradores. Então, nós temos uma quantidade significativa. Isso eu estou falando de piscineiro, de jardineiro, de vigilante, de porteiro, de zelador, conservação e limpeza. Então, esse conjunto são 17 colaboradores. Seria impossível você gerenciar um condomínio sem ter uma terceirizada de confiança. Porque, imagina, 17 colaboradores para você administrar um condomínio de 320 apartamentos. Proporcionalmente é pouco. Sim. Né? Então, assim, mas hoje a gente trabalha com 17 colaboradores e se eu não tivesse uma terceirizada que tivesse 17 pessoas realmente trabalhando num condomínio, eu não conseguiria. Eu já teve situações assim, de eu ter que limpar a churrasqueira no final de semana, porque o colaborador faltou e o morador queria usar a churrasqueira e não tinha limpado no dia anterior, e você falou especificamente da Qualifoco, né? Então, assim, eu nunca tive esse problema com a Qualifoco, mas eu tive problemas com outras terceirizadas. Sim. Então, a importância de você fazer uma contratação certa. Certo. Então, assim, porque você o que diminui problemas, porque você já tem tanto problema para lidar, então você ter que absorver problema que não é da sua competência, assim, não que isso seja um demérito, limpar a churrasqueira, mas era um final de semana que eu estava de folga com a minha família, eu tive que sair da minha casa para ir lá fazer limpar. esse trabalho. Então, assim, é uma situação que é desagradável, né? E essa é a função do síndico, nós estamos ali para resolver problema. E o bom quando você faz uma parceria com uma terceirizada que te atende adequadamente, com profissionais que estão realmente comprometidos com esse trabalho, normalmente quando o síndico contrata, ele quer solução, ele não quer problema. Então ele contrata uma terceirizada exatamente para solucionar esses problemas, né? Sim. Então é importante na hora como você falou de fazer esse contrato, contratar uma empresa que você possa confiar. Sim. Que ela vai realmente entregar esse tipo de trabalho. Você tem encontrado isso lá no Royal Garden? Olha, a Qualifoco, eu não sei exatamente quanto tempo que ela está no condomínio, porque eu não foi na minha gestão que foi feita a contratação com ela. Mas comigo já vai para 3 anos, né, de contratação. Então, sim, você tem um contrato com uma terceirizada com 3 anos, eu acho que isso aí é uma parceria sólida. Né? É uma parceria sólida. Então, assim, eu jamais ficaria com uma empresa, voltando ao que eu acabei de falar, que eu teria que limpar churrasqueiras no final de semana. Então, assim, não, aí eu não ficaria com uma empresa dessa. Sim. Então, assim, eu dei esse exemplo da churrasqueira, mas, assim, todas as tratativas jurídicas que eu precisei tratar com a Qualifoco, eu fui muito bem atendido e com muita rapidez. Isso é muito bom. Porque isso demonstra interesse da empresa, né? Interesse com o condomínio. Em resolver o problema do síndico, né? Trazer soluções. Né? Sim, porque, como a gente falou da questão da evolução, né? Às vezes hoje você tem um problema que se você não resolver ele, pode se tornar 2 problemas. Então, assim, cada vez pior, né? E ele vai evoluindo. Então, assim, se você não... Eu sempre tive essa preocupação de tentar resolver o mais rápido possível as demandas para
Até porque eu não tenho muito tempo. Então, assim, então o meu tempo ele tem que ser bem aproveitado. Sim. Então, resolver rápido. Vamos resolver. Isso é uma característica, né? Que os moradores que eu fui reeleito agora, né, como síndico, eles sabem, já conhecem o nosso serviço. Quando eu falo nosso, eu estou incluindo a Sim, Qualifoco. claro. Assim, né? Porque a gente jamais conseguiria fazer isso sozinho. Não tivesse essa parceria, né? Impossível. Impossível. E dentro dessa parceria, a gente tem também, você tem sempre muito apoio da supervisão, né? Supervisão, como é que você vê a atuação da supervisão nesse papel, principalmente nesse acompanhamento com os colaboradores, né? Ver como eles estão, Sim. se estão sendo bem atendidos a questão de uniforme, a questão de EPIs e tudo mais. Como é que você tem acompanhado isso? Olha, a supervisão do Royal Garden, assim, eu estou falando na prática. Né? Então, assim, eu sempre vejo fiscais, né, às vezes à noite também indo lá no condomínio para verificar a questão se está tudo ok, se está precisando de algo que seja de urgência. Sim. Então, vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo porque eu sou prático. No final de semana do Carnaval, que foi um final de semana junto com o feriado. Sim. Né? Então, assim, então a gente criou uma logística, né, de limpeza, de vigilância, com zelador, para a gente o quê? Porque a gente sabia que ia ter uma demanda maior de uso de piscina, de uso de churrasqueiras, movimento de visitantes dentro do condomínio. Então a gente preparou todo esse cenário para que tudo dê certo. E como resultado foi que tudo deu certo. Assim, não veio até menos. A gente preparou para um cenário maior. Sim. Né? Assim, e foi menos do que você estava esperando. Foi menos que esperado. Né? Então assim, estavam prontos, né? Pronto. Então assim, passou tranquilo. Não teve nenhuma ocorrência dentro do condomínio. Foi um final de semana assim leve, o pessoal acho que o pessoal aproveitou, descansou, usou a piscina. Então, isso é uma resposta que eu estou dando para você. A parceria, né, da terceirizada, né, a atuação dos fiscais, né, junto, que seria impossível, né? Sim. Eu ter que ficar ali tendo que fiscalizar. Fazendo tratativas que você então, não. poderia estar delegando isso para... Justamente. Então, é um resultado positivo. Sim. Né, que juntou tudo, juntou a administração, a terceirizada e a fiscalização. É importante essa harmonia entre, principalmente, a terceirizada e o cliente, porque quando a gente encontra esse tipo de harmonia, o serviço flui, né? E a satisfação dos colaboradores também. Você tem percebido que os colaboradores da Qualifoco, que trabalham lá no Royal Garden, eles têm se demonstrado satisfeitos por estarem lá? Olha, uma das coisas que eu sempre quis foi funcionário feliz. Não, eu acho que funcionário tem que ser feliz. Então, assim, não, porque você trabalhando feliz, você trabalha melhor. Sim. E assim, então, hoje nós estamos com um quadro de funcionários feliz. Então, assim, nós estamos o quê? Como eu falei, 17 colaboradores. Sim. Né? Talvez eu possa estar enganado, mas pelo menos eu posso responder por mim, né? Eu não quero que nenhum saia do condomínio. Eu quero, na verdade, assim, que eles continuem, né? E eu tenho certeza que se for perguntar para eles também, eu acho que eles também não querem sair do condomínio, não. A sensação que a gente tem é essa, que realmente eles estão satisfeitos. Estão satisfeitos. E isso se reflete muito por conta dessa harmonia que existe entre o cliente e a Qualifoco, né, no caso, a terceirizada. Eu tenho certeza disso, né? Na verdade, eu falo que o síndico, ele é o maestro, né? Sim. Da orquestra. Da orquestra toda, né? Então, o que acontece? Então, mas só que o maestro, ele não trabalha sozinho. Não. Né? Então, assim, o maestro, ele precisa de ter uma equipe para trabalhar junto com ele. Não vai. Não vai. E a Qualifoco, ela tem uma visão interessante, porque eu vejo que ela tem interesse no condomínio, ela preocupa com o condomínio. Isso aí eu falo na prática. Sim. Não na teoria, porque às vezes a gente fala assim,
vamos falar só para agradar ou não. Sim. Eu falo na prática, né? Tá vivenciando isso, né, no Sim, condomínio, né? sim. Isso é interessante. Um indicador. Um indicador bacana para ser falado aqui. Problemas jurídicos, né? Ó, e nessa janela, eu estou arredondando para Sim, sim. 3 anos, né? Sim. Nessa janela aí de 2 para 3 anos, nós tivemos uma demanda jurídica no condomínio. Uma demanda assim, que o condomínio estava no polo passivo, né? Sim. Que o condomínio, tipo assim, um morador Sim. entrou com uma ação Por jurídica exemplo, contra o condomínio. Então, numa janela de 2 para 3 anos, é muito pouco. Nossa, é um índice muito É muito baixo. pouco. É muito pouco. Então, assim, então significa o quê? Harmonia. Harmonia. Harmonia significa o quê? Isso é fundamental, né? Sim, que está todo mundo feliz, que o condomínio está rodando, que o condomínio está correto, que a prestação de conta está sendo feita, né? Que os resultados estão sendo vistos, né? Então, isso é um indicador muito bom. Diferente se o condomínio tivesse que ter várias Sim. demandas jurídicas, com problemas. Cheio de tratativas, cheio de correções. Cheio de problemas, cheio de conflitos, cheio de. Então, assim, então isso aí no meu ponto de vista, é um indicador excelente para falar. Imagina, um condomínio com 10 ações judiciais contra o condomínio. É tenso. No mínimo tenso, né? E olhando para essa situação toda, assim, você poderia dizer que você indicaria hoje para algum síndico ou para algum cliente que tenha o interesse de contratar uma terceirizada, a Qualifoco seria uma indicada? Sim, com certeza. Essa questão da terceirizada, ela é interessante, porque assim, às vezes a terceirizada ela não dá certo num condomínio, Sim. mas dá certo em outro. Sim, isso acontece. Eu acho que isso depende muito do perfil do condomínio, né? Eu falo por mim, né? Pela minha necessidade, pelo que eu vivo. A Qualifoco, ela atende muito bem o condomínio, muito bem. Assim, então, assim, eu não tenho nenhuma coisa para falar contra. Uhum. Assim, eu só tenho elogio, assim, porque uma parceria que tem tudo para continuar. Continuar né? por muitos anos aí. Né? Continuar. Então, assim, porque tá atendendo pelo menos. Tá dando certo, né? O importante é que tá dando certo. Tá dando certo. Então, assim, essa questão de terceirizado, né? Igual eu até vou dar uma dica para os síndicos, né? Para os administradores de condomínio, que você não pode ficar preso a valor. Às vezes a gente fica preocupado com, eu vou trazer o orçamento menor, né? Isso é um tiro no pé. Sim. Então, assim, você tem que trazer o quê? O orçamento correto, o orçamento justo, né? O orçamento que vai atender a necessidade do condomínio. Você imagina, 17 colaboradores, um colaborador desse, ele poderia o quê? Prejudicar a imagem da terceirizada. Né? E dependendo da situação, até do próprio condomínio. Do condomínio, porque é ele que está ali na prática, fazendo o serviço. Então, assim, essa questão de terceirizada, eu acho que é uma questão muito pessoal de cada condomínio, né? Sim. No meu condomínio Royal Garden, a Qualifoco, que ela veio de Brasília, né? Sim, de Brasília. Então ela atendeu muito bem. E eu tenho certeza que eu acho que os outros condomínios também deve ser o mesmo reflexo, né? É isso. Assim, porque é a mesma equipe, é o mesmo time, exatamente, né? Então, assim, é a mesma visão, né? Justamente, a visão. Se eu falar a palavra correta. E aí, falando isso para vocês que estão em casa, não deixem de dar o seu like, não deixem de curtir, não deixem de fazer o seu comentário, para que outras pessoas também recebam essa enxurrada de informações, né? Paulo, eu queria deixar aberto para você agora nesse momento, para você, se tiver alguma coisa que você queira dizer, alguma coisa que você queira deixar aí para o público, fica à vontade, tá, Paulo? Eu queria deixar para vocês uma mensagem, né? Porque às vezes você está passando por estou falando diretamente para os síndicos, né? Então, assim, você fala assim, eu não dou conta, tá difícil, o fardo está cansado, eu não estou dando conta, o que vocês precisam? Vocês precisam o quê? De qualificação. Então, assim, ontem eu estava conversando aqui anteriormente, eu vejo que os síndicos hoje eles precisam o quê? Se profissionalizar.
Você vai trazer o quê? Mais o quê? Enredo para a sua história dentro do condomínio. É um condomínio que tem conhecimento, ele é um condomínio inteligente, né? As demandas elas são tratadas de uma maneira orgânica, de uma maneira impessoal, né? Ela é tratada de uma maneira muito profissional. Então, assim, busque conhecimento, né? Esse podcast eu acho interessante por quê? Porque ele alcança uma coletividade, Sim. né? Ele alcança um público que está interessado nesse assunto, Isso. né? Então fica a dica, né? Conhecimento, né? Então, com conhecimento você consegue resolver os seus problemas. Tá ok, Paulo. Paulo, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Em breve faremos novos convites, né? Queremos você aqui conosco novamente. E você que está em casa, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.